Sincero, que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo. Gratidão por essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje fazendo essa transmissão. Espero que esteja bem com você e independente de como esteja aí fluindo, que a graça esteja fluindo na sua vida, a mesma graça que está aqui fluindo comigo, né? Na verdade, o dia todo o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Quer dizer, todas as coisas a gente pode ressignificar, a gente pode transcender, trazer um novo sentido e não ser definido por aquilo, pelas definições narrativas que são estabelecidas, muitas vezes até como verdade absoluta, sendo que não são. Hoje, eu tenho algo assim, estava refletindo muito mesmo assim, sobre a boa nova do Evangelho, claro, que é esse sustento, essa graça maravilhosa que se renova, né? Se renova na minha vida, que vai me sustentando. E eu estava refletindo hoje uma coisa interessante sobre, deixa eu dar uma olhada aqui, olha, uma coisa interessante aqui que aconteceu na vida do amado. Na verdade, esse homem, ele era chamado de Saulo, mas logo depois virou Paulo, né? E ele era um homem extremamente religioso, tinha uma visão, acho que distorcida do reino, né? De como era o reino. Ele via de uma maneira assim, totalmente distorcida as coisas. Pensava que estava fazendo bem e, na verdade, é interessante o que Cristo diz para esse homem. Cristo aparece para ele de uma forma diferente e diz algo para ele, diz assim, chama pelo nome dele, o nome dele era Saulo, chamava Saulo, diz: Saulo, por que me persegues? Né? Por que me persegues? E ele fala isso em língua hebraica, Deus fala em língua hebraica. Por que me persegue? E ele vai, quando escuta aquele idioma, que era o idioma que ele sabia falar, pois é, e aí ele fala, ele pergunta assim, na dúvida ele pergunta: quem é você? Quem é tu, Senhor? E ele disse assim: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E ele era um homem inteligente, ele sabia que ele estava, na cabeça dele, ele estava perseguindo pessoas que ele achava que eram pessoas más, pessoas nocivas, inclusive para o próprio reino de Deus. Mas quando ele escuta aquela voz, quando ele está diante daquela experiência, daquele êxtase, acompanhado também de muito temor, de susto, de assombro, ele começa a perceber algo que ele nunca percebeu em toda a sua vida religiosa. Ele começa a perceber uma intimidade, um contato, eu não sei de que grau, com Deus, até porque ele diz que ele foi no terceiro céu, talvez um contato terceiro grau, né? Foi no terceiro céu, e ele tendo aquele contato, ele percebe assim: caramba, eu estou aqui tendo uma intimidade com ele, que eu nunca tive em todos os meus estudos da lei, né, da lei de Moisés, eu nunca tive essa experiência. E agora ele falou comigo, ele nunca tinha falado comigo. Em tudo que eu fiz, em todos os jejuns que eu fiz, ele nunca falou comigo. Agora ele fala comigo, mas, poxa, olha o que ele falou, que eu estou perseguindo ele. E ele depois fala assim: então o que eu faço agora? O que eu faço agora? Assim, porque agora parece que está tudo perdido para mim. Eu não sei o que eu faço. E ele disse assim: olha, você vai ali na rua tal, e lá tem alguém, lá tem um obreiro lá que vai falar com você o que você tem que fazer. Ele vai te ajudar. Eu já estou avisando aqui para ele aqui. Ele vai cuidar dos preparativos. Irmãos, aí o bichinho fica constrangido, fica calado. Porque o primeiro encontro dele, de intimidade dele, Deus não falou coisas maravilhosas para ele, né? Ainda assim foi um encontro. Por isso que eu digo, o importante é ter o encontro, né? Quando você tem esse encontro, essa experiência, isso vale
toda a sua vida, não tem algo que se compare. E ele teve esse encontro, e quando o obreiro que vai lá se encontrar com ele, que o nome do rapaz é Ananias, o Ananias chega lá, encontra ele está cego, e o Ananias ora por ele, e ele recupera a visão. Aí o Ananias já chega e chama ele de irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou aqui para que você restaure a sua vista. E aí é interessante porque o Ananias fala uma coisa para ele interessante. É interessante que esse Ananias só aparece uma vez aqui na Bíblia, né? Só aparece uma vez na Bíblia. E não aparece mais. Mas foi ele que fez algo pelo apóstolo Paulo. Mesma coisa que João Batista fez por Jesus. Ananias fez por Saulo. Aliás, fez até mais, porque Ananias ele orou para que ele recuperasse a vista, né, a visão. Tá aqui, Atos 9 diz assim. Olha o que diz aqui, olha. Coisa muito forte isso aqui. Ele diz assim: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, ele era discípulo, chamado Ananias. E disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita. Olha o nome da rua chamada Direita, viu, gente? Direita. Pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda! E seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram, olha só, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. Aí diz aqui, e levantando-se. O que um homem de Deus faz, né, nesse contexto aqui? Porque aqui é o contexto de Atos, gente, Atos dos Apóstolos. Eu já li esses dias que Pedro diz que ele batizou quase 3.000 pessoas depois do discurso dele, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Aí agora aqui ele ora para Paulo ser cheio do Espírito Santo, recuperar a visão. Aí diz: levantando-se, foi batizado. Levantando-se, foi batizado. Que batismo? Batismo do Espírito Santo? Não, ele já tinha recebido o Espírito Santo, agora ele foi batizado. O Ananias batizou ele nas águas. É o batismo de João, também foi batizado. Interessante que o caso dele aqui, primeiro ele foi cheio do Espírito Santo, depois ele foi batizado. Foi batizado. Mas tudo ali na mesma sequência, no mesmo dia. Foi um encontro só que ele teve com esse homem chamado Ananias, gente. Ele foi batizado. E a minha oração, bem sincera hoje, nesse sábado, é que o Senhor coloque na sua vida um Ananias. Se não já colocou, né? Um Ananias, você que passar a assistir essa live gravada, minha oração é que o Senhor coloque um Ananias na sua vida. Alguém que talvez não tenha muita importância, não seja muito
relevante, não seja uma figura pública, popular, porém, porque esse era o Ananias. Você vai ver só essa passagem aqui falando desse tal de Ananias. Depois você não vê mais, Ananias não aparece. Apesar que Paulo, por onde andar, vai sempre contar esse testemunho, falando do Ananias, né? Ele nunca esqueceu do Ananias, nunca, né? Aí a pessoa pensa, o Ananias não tinha muita unção. Tinha. Mas ter muita unção não é sinônimo de popularidade, né? Ele fez o que fez e pronto, isso é que importa. O que importa é como dizia João Batista. João Batista falava assim: convém que eu diminua e que ele cresça. João Batista falava assim: o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado, né? Ele falava isso. Convém que eu diminua e que Jesus cresça. Pronto, João Batista fez o que Jesus mandou. E eu acho que essa é a questão, é a maior prova de amor que nós devoção ao nosso Deus, né? Quando a gente faz o que Ele nos manda, gente. Independente se isso vai gerar bônus, ônus, isso não está em questão. A questão aqui é fazer a vontade do nosso Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Pronto. E Paulo entendeu isso também. Fez. Ananias fez a parte dele, batizou ele. Ele foi batizado. O que me deixa impactado nesse texto, como em outros semelhantes, era a ação a curto prazo, como as coisas aconteciam. As coisas não eram a longo prazo, né? Batismo bíblico, gente, não é a longo prazo. Não é a longo prazo. É a coisa assim muito, sabe, direta. A não ser que você seja uma pessoa, né, que acabou de nascer. Aí tudo bem. Aí tem até um certo longo prazo. Agora, depois não. Depois que se torna... Acho que depois que passou dos 30, né? Jesus se batizou com 30 anos de idade, segundo o texto do Evangelho, né? Então pronto, quer dizer, ele já entendia, ele mostrou uma coisa assim: olha, eu entendo aqui, eu tenho minhas faculdades mentais saudáveis para entender o bem e o mal, né? Eu entendo, vamos batizar, eu creio, vamos batizar. Dá um exemplo aqui, né? E Saulo também agora aqui se batiza também, foi batizado por Ananias. Não esqueça disso, quem batizou Saulo? Quem batizou Saulo? Ananias. Ananias foi o rapaz discípulo, né, que batizou Saulo. E depois, desapareceu, mas batizou. E esse homem ficou cheio do Espírito Santo e foi aí pregar para muita gente, né? Então, mas ele fez, né? Ele fez o abecedário, o beabá, ele cumpriu ali a coisa e tal. E olha que esse cara, ele tinha acabado de ficar cego porque estava perseguindo as pessoas de Deus. E quando Deus aparece para ele, Jesus disse assim: por que você me persegue? Ou seja, ele estava perseguindo o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Então, quem persegue os membros do corpo, persegue o corpo, persegue o cabeça do corpo, que é Cristo. Por isso Cristo aparece e diz: por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Mas ele passa ali 3 dias cego e diz que ele nem comeu, ficou de jejum, estava impactado com essa visão, né? Estava impactado. A demora, se é que tem demora, foram 3 dias, gente. Depois do encontro dele com Jesus. 3 dias. 3 dias. Aí alguém fala: mas esses 3 dias pode ser simbólico. Eu não sei se pode ser 3 anos. Eu não sei. 3 semanas, 3 meses, né? Mas é 3 dias. E nesse período ele estava, nesse período ele estava em oração, viu? Ele estava em oração. E a coisa aconteceu. Eu acho que não teve um que não recebeu essa experiência, que não tivesse em oração. Eles esperam em Deus, mas eles não esperam de qualquer jeito, eles esperam em oração. A minha alma está velando na presença do Senhor, né? Esperar em oração. Esperando em oração. Estava esperando. Agora eu estava com as pessoas ali, elas estão esperando em oração também. Eu estava orando com elas, ajudando elas naquele processo de espera em oração. Estava intercedendo, foi algo tremendo, né? São membros, já considerados membros da comuna, da comunidade que nós temos aqui, do Espaço de Amor, que é um trabalho orgânico e um trabalho móvel, né? Aliás, é um trabalho que se movimenta. É um trabalho que é guiado pelo Espírito. É um trabalho de missões, né? Ide por todo o mundo, né? Indo por todo o mundo anunciando as boas novas.
E a oportunidade nos é dada, nós vamos lá. É como aconteceu aqui com Saulo, ele foi batizado por Ananias. E onde que ele foi batizado? Ele estava na casa, numa rua chamada à direita, né? Na casa de, eu nem esqueci até o nome da pessoa que ele estava hospedado. Judas, estava na casa de uma pessoa chamada Judas, mas não era o Judas Iscariotes não, tá? Era um outro Judas. O nome Judas era nome comum naquele tempo, era outro Judas. Estava lá hospedado na casa desse Judas, cego, sem comer, sem, né, tal, e já foi batizado. Ele recebeu a visão, e receber a visão aqui é muito mais do que uma visão física. A gente pode aqui também ver essa visão como ele recebendo a visão. A visão ali simbolizava a visão espiritual que ele estava tendo agora, uma visão nova do reino de Deus. E como fruto dessa visão, como evidência prática, ele invocou o nome do Senhor, se batizando, né? Se batizando, invocando o nome do Senhor. E dali, depois daquele momento, ninguém mais segurou esse homem, né? Ele foi, como quem já conhece um pouco da história dele, já assistiu nos filmes, sabe que o legado aí que ele deixou. Então, a minha oração nesse sábado sincero é que o Senhor levante um Ananias para todos aqueles que passarem aqui, para todos aqueles que nessa hora estão precisando de um Ananias, né? Ou de um Filipe. Lembra do Filipe que batizou o eunuco, né? Que vinha lá de Jerusalém, da rainha de Candace? Pois é. Deus sempre vai levantar alguém. Saulo estava orando aqui, jejuando e orando. O eunuco estava lendo Isaías no seu carro, na sua carruagem, lendo Isaías. Aí para o eunuco apareceu Filipe, para Saulo apareceu Ananias. E para você? Deus sempre vai enviar alguém. Só esteja na bênção. Você está em oração? Se prepare, que por esses dias, acredito que esse ano ainda, está chegando a hora daqueles que passarem por aqui que ainda não invocaram o nome do Senhor com o batismo para se batizar. Tem muita gente que pensa, pelo fato de estar aqui à vontade, fazer missões urbanas, sair por aí fazendo missões, a gente anula, neutraliza a questão, o princípio elementar do batismo nas águas. Mas não, gente, isso tem a sua... Para quem parte por uma perspectiva do evangelho bíblico, ele sabe da relevância, da importância do batismo, né? E a Escritura ela ensina o que é necessário. O eunuco falou assim: tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? E a resposta foi: é lícito se creres de todo o coração, né? O Saulo estava aqui cego, orando, recebeu a visão. O Ananias falou: seja cheio do Espírito Santo. E aí disse assim: vamos lá, levanta, bora batizar. E ele se levantou e obedeceu, foi batizado. Essas coisas aconteceram rápido. Pedro ministrou em Pentecostes, cheio do Espírito Santo. Dizem que quase 3.000 almas foram batizadas. E aquelas almas estavam ali ouvindo Pedro, João, Tiago. E aquelas almas perguntaram assim, depois que terminou o sermão dele, perguntaram assim: o que faremos? Olha a pergunta deles. Tem essa live aqui gravada, o nome da live é O que faremos? O que faremos? E interessante, porque essa pergunta ela é comum em Atos dos Apóstolos, no Evangelho, né? A multidão perguntou para Pedro: o que faremos? Né? Saulo perguntou para Jesus: o que eu faço, Senhor? O que eu faço agora, Senhor? Aí Jesus nem quis. Jesus: não se preocupe não, que eu vou mandar o Ananias aí. Ele resolve com você essa questão. O eunuco perguntou assim: o que me impede de descer as águas? Tem água aqui, o que me impede? E todos eles tiveram a sua resposta. E você? Já chegou a fazer alguma pergunta para o Senhor? Senhor, o que me impede? Não, de fato mesmo. Hoje, vamos aproveitar que hoje é sábado, sincero, vamos ser sinceros aqui. Porque, irmão, se a gente está conversando tantos assuntos, inclusive da Bíblia, e pulando essa etapa que é um princípio elementar, ou seja, isso aqui é os primeiros rudimentos. São os primeiros rudimentos. Na verdade, realmente era para a gente estar conversando aqui outro tipo de assunto. Era para a gente estar falando aqui do terceiro céu, livro de Enoque,
falando aqui das constelações, falando aqui das questões nas regiões celestes, falando aqui do carisma, dos dons espirituais, falando aqui um pouco da oração em línguas, oração no Espírito. Era para gente estar falando disso, falando aqui, aqui da justificação pela graça, bem que eu já falei muito. Mas se você está acumulando esse conteúdo todo, esses módulos de conteúdo, e deixou lá atrás, sabe, lá debaixo do tapete, não, isso aqui deixa aqui, não é tão... Meu Deus do céu, isso foge de uma perspectiva bíblica. Isso foge de uma exegese bíblica, porque a exegese bíblica fala que sempre que uma obra começava, ela começava pelo batismo. A pessoa se batizava, o discípulo se batizava. Era sempre assim. Eu tentei procurar aqui, lendo a Bíblia, algum caso assim especial que fosse diferente, mas nem o eunuco, até o eunuco teve que passar por esse processo de batismo, como algo inicial, fundamental, né? Para depois ir para a graduação superior. Então vamos pensar nisso. É claro que isso é para todos? Não. Isso é para aqueles que dizem assim, eu me identifico com essa perspectiva, eu abraço essa perspectiva bíblica. Eu abraço a perspectiva bíblica. Então é para você. Eu creio no Evangelho. Então é para você. Sinceramente para você. Que diz assim, meu negócio é com o Evangelho. Então pronto. O meu também. O meu também é. Por isso que eu estou falando isso aqui. Porque o meu também é com o Evangelho também. Né? Então é isso. Viva o Evangelho. Viva a palavra. Que a graça e a paz seja com você. Essa é a minha oração hoje, nesse sábado sincero. E o Espírito Santo é interessante como ele vai movendo na nossa vida, né? E comigo ele está movendo dessa forma. Ele não tá avançando. Lembra quando Moisés estava no deserto? Que Moisés, às vezes, que o povo falava, Moisés, vamos sair. E o Moisés, não posso. Por quê? Porque a nuvem de Deus está parada. Ele só mandava desmontar o acampamento, né? Quando a nuvem se movimentava, porque ele era guiado pela nuvem, aquela nuvem simbolizava a presença de Deus. Se a nuvem ficasse parada, ele parava ali, acampava a barraca e o arraial ficava parado ali, toda a congregação parava. Quando a nuvem se preparava para sair, ele desmontava o acampamento e seguia a nuvem. E a nuvem comigo tem parado nesse assunto, né? Nesse assunto. Eu estou tentando mudar, logo para me falar aqui sobre constelações sistêmicas espirituais, sobre questões do carisma do Espírito, os dons espirituais, profecias, revelação. Quero falar sobre escatologia bíblica, quero falar sobre o apocalipse desses dias. Mas o Espírito Santo está me voltando, me levando a falar do quê? Batismo nas águas. Batismo nas águas. Eu confesso que eu prefiro falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Mas o Espírito Santo, a nuvem, não diz isso para mim. Só fala aqui, pelo menos aqui não. Inclusive eu acabei de fazer uma oração com os irmãos, ali está até nos meus stories aqui. E como tinha pessoas católicas lá que se apresentaram como católicas, a gente fez um Pai Nosso. Fizemos um Pai Nosso, foi muito bom. Porque depois da oração do Pai Nosso, nós fizemos uma ministração do Evangelho lá e as pessoas todas escutaram ali. O Evangelho, nós pregávamos lá, inclusive sobre o batismo nas águas. Foi pregado isso lá. A gente pregou aquela passagem de Marcos que fala assim, quem crê e for batizado será salvo. Nós pregamos isso para aquelas pessoas ali que são membros hoje do nosso espaço aqui na minha cidade. Pessoas que eu já conheço há um tempo, né? Já faz mais de meses que eu conheço as pessoas. E a gente primeiro se conheceu, se encontrou e agora a relação, a conexão está se desenvolvendo. E hoje a gente já fez um louvor, né? Fizemos um louvor juntos, uma roda de louvor. Eu acho que foi um dos vídeos meus que mais teve visualizações aqui no Instagram. Foi com esse pessoal, porque tem a vovó, né? E agora, hoje a gente teve hoje sábado sincero, Deus nos presenteou com um momento de pregação, gente, lá. Foi um mini culto lá, a gente fez, né? Uma mini missa, palestra. Com homilia, com tudo lá, salmo, poesia, salmista ministrando, e tá aqui no meu story, depois você vê, mas só que eu peguei só um pedacinho, né? Foi só um corte de todo o momento que nós estivemos ali de ministração. Foi muito bom, foi muito, muito bacana. Deus me deu esse presente essa noite. Eu nem sabia que isso ia acontecer nesse começo de noite, sábado sincero, antes aqui da live, né? E é isso, e aqui na live nós vamos finalizar aqui, concluir esse momento.
E eu vou deixar aí para vocês, foi o que foi ministrado hoje, o batismo de Saulo de Tarso, né? O batismo de Saulo de Tarso, né? Quem batizou ele? Ananias. Só isso, Ananias, foi simples, batizou ele. E logo depois, a gente depois conta o que aconteceu depois, porque a gente não está nesse nível, né? A gente quer pular o nível e ir para as missões. E Deus falou assim, não, volta aí para o batismo. Volta para o batismo. E eu acredito que isso é algo de Deus, gente. Deus tem algo para te abençoar espiritualmente poderoso. E você vai ver tantas coisas no Senhor, como eu tenho presenciado tantas coisas tremendas em Deus. E um dia alguém perguntou assim para mim, você é batizado nas águas? Eu comecei a rir, eu disse assim, com certeza. Ele disse, quando foi? Eu disse, faz um tempinho que eu fui batizado, viu? Já faz uns anos, tem uns janeiros aí que eu fui batizado nas águas. Aí ele, quanto? 2 anos? 3? Eu, muito mais. Muito tempo atrás que fui batizado nas águas. Já era para mim estar naquela fase das trevas, né? Qual é a fase das trevas? Aquela que dizem por aí, é a fase que você esqueceu já, de você estar desviado, né? Mas isso, graças a Deus, o Senhor tem me sustentado até aqui. Claro, Ele quer sustentar todos nós, mas cabe a nós também perseverar, cabe a nós também colocar, projetar a nossa energia, a nossa atenção, o nosso ser na palavra do Senhor a cada manhã, a cada dia, a cada tempo, em cada estação, em cada ciclo. É como aquela coisa, gente, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, de dia e de noite, é assim, na juventude, na velhice, não é só no começo, como foi bom naquele tempo, sabe, aquela coisa de saudosismo, aquela nostalgia, foi bom, foi bom, mas melhor, eu falo com uma amiga minha, tem uma amiga minha que ela me ensinou uma coisa, até hoje eu lembro que ela me ensinou, eu falava com ela assim, como é que tá? Aí ela respondia assim, cada vez melhor. Ela falava isso pra mim, cada vez melhor. E o que ela falou, isso tem base bíblica, sabe? Porque a Bíblia fala que nós vamos rompendo de fé em fé, de glória em glória. Então, se eu ficar aqui, fazendo aqui uma rememoração, uma reminiscência, rememorando o que aconteceu lá atrás, como era bom naquele tempo, tempo bom, tempo que não volta mais. Que conversa é essa? A Bíblia não ensina. A Bíblia fala assim, querido, o dia de Deus se chama hoje. Hoje, né? Foi sua mãe, sim. Ela tá aí perto, manda um abraço para ela. Foi ela, foi a irmã Meire. Tá aí, ó. Outras pessoas estão aqui na live passando aqui. São pessoas que a gente tem ministrado, né? Tem ministrado, mesmo pessoas que moram até em outro estado, que estão em outro estado, mas por onde eu vou passando, a gente vai anunciando o evangelho, gente. Isso que eu digo para você, indo por todo mundo pregando o evangelho, né? A mãe da nossa amada aqui, da Deise, né? Que ela falou uma vez pra mim, né? Ela disse assim pra mim, eu pergunto, como é que você tá? Aí ela, cada vez melhor. E essa palavra, ela tem poder, viu? Ela é como se fosse uma palavra profética, uma palavra de bênção. Às vezes a situação, você pode nem estar sentindo que está melhor, né? Você pode não estar sentindo, mas essa palavra não depende do sentimento. Essa palavra, ela depende da fé de quem está pronunciando. Se você pronuncia ela com fé no coração, por mais que você esteja sentindo uma dúvida, uma coisa para você assim, para você dizer que tá é pior, mas você declara, você confessa que tá melhor, sabe o que vai acontecer? Se você estiver passando por uma situação difícil, sabe, bem contrário, difícil, aquilo não vai prevalecer, porque à medida que você vai declarando que você confessa que tá é melhor, aquele melhor vai se materializando. Ele vai se revelando, ele vai se concretizando. E de repente você olha assim e você fala assim, rapaz, você mesmo vai dizer assim, rapaz, e não é que está melhor mesmo? E não é que está melhor mesmo? Meu Deus, o que foi que eu falei? Você já ouviu um ditado que diz assim, as palavras têm poder? Pois é, as palavras têm poder? Tem, principalmente quando ela é dita de coração. Quando você diz assim, sabe, de dentro para fora. Quando a gente fala da boca para fora, aí não. Mas se você falar com convicção, falar com fé, você declarar que determinar está melhor, e pronto, e não arredo daqui, essa é a palavra, Deus é quem me manda, Deus é quem comanda, pronto, vai conduzir mesmo. Isso é fé, gente, isso é fé. Lembra quando diz a Bíblia que Deus criou o mundo? Diz que Deus criou o mundo pelo quê? Pela palavra.
pelo poder da palavra, ele disse, haja luz, né? Diz que estava tudo em treva, na face do abismo. Aí a palavra de Deus vem e diz, haja luz, aconteça luz agora, aqui, aí na tua casa, na tua vida, no teu coração, no teu casamento, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, haja luz. Pronto, a palavra diz que manifestou faixa de luz lá, iluminou. Mas é a palavra com fé, é a palavra com convicção, não adianta falar com dúvida, é a mesma coisa. Você, de repente, poxa, eu queria me batizar nas águas, mas sei lá, sei cá, mais ou menos, né? Aquela aí não dá, assim não dá. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso vem de procedência maligna. Então, se você não está pronto para dizer um sim para Deus, um sim para o batismo, diga calma, ainda não, né? Espera. Enquanto isso, vai orando aí, ó. Vai fazendo como Saulo de Tarso, vai orando, jejum, vai... E o propósito da oração qual é? É o seu batismo, faz isso. Não pense que eu estou falando aqui do batismo porque eu não estou pensando em outras áreas da sua vida. Eu não quero te ver abençoado em outras áreas. Eu quero, mas é porque eu sei, com o tempo a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo isso. Que a construção dessa casa, esse pedacinho do céu, sabe? Começa pelo começo. Então começa pelo começo, não pula etapa, começa pelo começo. E qual é o começo? O começo é o batismo. Não, o começo é crer, né? O começo é crer, é a sua fé. Depois dessa sua fé, ela vai agora se materializar em atitudes, em ações. E o começo, uma delas é o batismo. Tem outras, mas uma delas, bem do começo, sabe, do beabá, do abecedário, batismo nas águas, batiza, faz isso. Ah, eu já batizei. Não, então se você já batizou, isso aqui não é para você, essa mensagem. Assim, é boa também, pode ouvir, mas pense em alguém, compartilha depois com outra pessoa, mas é para alguém. Agora eu só digo uma coisa, o batismo é uma coisa que você faz consciente, tá? Porque se você se batizou quando você nem sabia que estava existindo, se você se batizou quando você era ainda uma criança recém-nascida, aí eu tenho que informar, eu lamento informar que seria bom você rever isso. Por quê? Porque o batismo a gente faz uma coisa assim com entendimento. E outra coisa, o entendimento para se batizar não é se sentir impecável, não é se sentir puritano, porque se for assim você nunca vai se batizar, nunca. Eu não me batizei no dia que eu me senti puritano, e olha que já faz mais de 20 anos que eu me batizei nas águas. E eu não me batizei porque eu estava me sentindo puritano, jamais. Aí você pergunta, você se batizou por quê? Eu me batizei porque eu ouvi uma mensagem sobre o amor de Deus através de seu Filho Jesus, que morreu por mim, que ressuscitou e que enviou o seu Espírito Santo. E eu comecei a dizer que eu acreditava naquilo, eu disse, eu creio. E aí eu tinha lá o meu Ananias, né? O meu Ananias disse assim, então se batiza, levanta e se batiza. Está esperando o quê? Aí eu, então eu vou me batizar. Aí eu disse assim, mas eu não sou perfeito, viu? Ele disse, não, eu não estou perguntando se você é perfeito, estou querendo saber se você é verdadeiro com a sua crença, com o seu crer. Aí eu disse, eu creio de todo o coração em Jesus Cristo como meu Senhor. Então pronto, tio Blufo, batiza. Blufo, batizei. Pronto, batizei. E faz tempo, viu? Faz tempo. E não só houve isso, depois houve tantas outras experiências, porque não é só o batismo. O batismo é só o começo, gente. O batismo não é o final da história, não, viu? Por favor, o batismo não é graduação superior. O batismo faz parte do... Eu não vou nem dizer aqui do fundamental, é do fundamental, né? Faz parte ali do abecedário, gente. O batismo faz parte do abecedário, né? É o jardim da infância, o batismo. Depois virão outras coisas, porque a gente vai desenvolvendo essa salvação. Não é só ser salvo, não é só crer, é desenvolver a crença. E aí nisso alguns vão estudar, outros vão... por exemplo, nós temos aqui, não sei se ela ainda está aqui, né, a Deise. A Deise, ela é profissional da área da educação física. Ela é professora, cuida do corpo, cuida como é? Body, né? Em inglês, body, eu acho. E ela também cuida, ela está aqui ouvindo porque ela também cuida também do spirit dela também, né? Ela cuida da parte espiritual. Agora, a gente aprendeu muito pela cultura moralista a separar corpo do espírito, e não é separar. O corpo é a casa, ou como diz, o corpo é o templo do espírito, né?
E o corpo tem que ser cuidado. E aí, sabe o que é interessante? Quando você tem um cuidado espiritual, quando seu espírito está aí ativo em você, sua fé está ativa. Logo, sua inteligência e amor pelo seu corpo também está ativada. Aí o que acontece? Você vai deixar de cuidar do corpo? Pelo contrário, você vai cuidar do seu corpo. Eu me lembro que há anos atrás eu passei muito tempo cuidando da minha vida espiritual, focando espiritual. Mas chegou um momento assim que Deus começou a falar muito comigo sobre o meu corpo. E foi o Espírito Santo falando comigo sobre o meu corpo. Cuide do corpo. Cuide do corpo. O corpo é a sua casa, é a casa do meu espírito. Cuide. Eu comecei a entender que não era uma questão só de estética, de vaidade, sabe? Não era isso. Não era, e não era uma modinha, sabe? A modinha fitness também não era isso. Foi uma coisa tão espiritual que hoje o meu momento de atividade física que eu tenho, ele é indicado não só por um médico acompanhado, mas ele também é indicado pelo próprio Espírito de Deus. Deus fala comigo umas coisas que você nem acredita, gente. Assim, sobre questão do momento de atividade física comigo. E eu só consigo ter uma atividade física que realmente eu vejo resultado prazerosa quando eu ativo a atividade espiritual na minha vida, né? Aí sim, aí é muito tremendo. E eu acho tão tremendo que com o passar dos anos, eu me lembro que... porque isso não é de agora, né? Já faz mais de uns 5 anos que isso está acontecendo. Mas eu me lembro que quando no começo assim, eu estava muito naquela questão porque a influência é muito grande, né? De você focar em hipertrofia, crescimento, essas frases de efeito que tem hoje, né? Sem dor, mas sem dor não há ganho, né? Não há glória, essas coisas assim. Mas depois eu fui vendo outras coisas, o Espírito Santo vai sempre te guiando, ele vai te guiando. E ele foi me abrandando sobre isso. Me abrandando. E ele falando assim, para tudo tem um jeito. Deus tem me ensinado às vezes a fazer atividade física sentado aqui, ó. Tô na cadeira aqui. Eu tô sentado aqui, eu faço uma atividade física. Ele fala, bota a mão aqui, vai pro lado, vai pro outro, faz assim. Não tem isso. Aí a pessoa fala assim, mas tem que ir pra academia, né? Tem que ir pra academia. Não, querido. Tudo bem, se você puder ir pra academia, vá pra academia. Mas se não pode isso, não tem condição. É tantas coisas que às vezes não... Mas isso não é... Não, faz em casa. Eu tenho uma irmã, ela mora inclusive no Piauí, Teresina. Ela tem vários dons, né? Mas um dos dons que ela tem hoje, que ela tem hoje ela fez até uma live comigo aqui, é a Daniele. Ela hoje é massoterapeuta, né? Massoterapeuta. Então ela disse para mim que ela conheceu uma professora de atividade física, que nem a nossa amada Deise, e aí essa professora de atividade física tem uma academia, né, lá em Teresina, tem uma academia de treino, de musculação. E aí o que acontece? A professora disse para ela assim, olha, eu quero fazer um negócio contigo aqui, uma aliança com você. Como? Você pode treinar aqui na minha academia à vontade e você me fornece umas massagens e ainda vai ter direito aí a uns alunos para você fazer o trabalho seu de massoterapeuta. Que ela disse que a mulher, ela falava assim que ela se sentia mal quando fazia atividade física e depois sentia muitas dores, né? E ela disse que estava precisando, o médico indicou para ela que ela precisava ter uma massagista pós os treinos dela de musculação. E ela encontrou a Daniele, minha irmã. Aí minha irmã tá lá, minha irmã gosta de treinar também, treina e faz a massagem, né? Então aquela coisa assim. Então assim, é unindo o útil ao agradável, né, gente? É unindo o útil ao agradável, essa coisa toda assim. No meu caso, hoje, eu não frequento assim, não frequento a academia, mas eu faço atividades assim. Às vezes eu estou num local que tem... Eu gosto muito de ir para a grama, né? Hoje eu fiz na praia, eu fiz uma coisa que eu chamo de aterramento. Eu acho que a Deise deve conhecer. Aterramento, né? Aquele contato com a mãe terra, caminhando pé descalço na areia. E a areia da praia, né? Ali, frente ao mar, eu percebo que ela traz assim uma liberação de serotonina, que é o hormônio do prazer, facilitando inclusive daqui a pouco o meu sono, né? Quando eu vou deitar na cama assim, é muito bacana. Você sabe, ela expulsa aquela questão, às vezes tem problema com insônia, né? Aquela coisa toda. Então ela traz esse hormônio do prazer, esse refrigério, essa coisa. Eu não sei muito sobre isso, talvez. Acho que a Deise saberia muito mais falar sobre isso do que eu, porque ela é profissional, pelo menos na área que eu saiba, educação física, né? Então, quem sabe um dia ela não faz uma live aqui comigo para falar sobre esse assunto. Como minha irmã já fez uma comigo aqui falando sobre massoterapia, falando sobre outras coisas. Então, é isso aí, gente.
Gratidão por essa oportunidade, obrigado por ter ficado até aqui na live. Deus abençoe você e sua família. Um ótimo sábado aí em casa, família, né? Minha mãe chegando no finalzinho da live, né? Um abraço também, Deus abençoe a todos vocês. E vai ficar aqui gravada essa live pra gente assistir, tá certo? Bom descanso para quem vai descansar, para quem vai ainda sair à noite. Vai com Deus, tá? Fica com o Espírito aí. E não esqueça dessa mensagem. O tema dela hoje, essa mensagem é o batismo de Saulo. Forte abraço e uma boa noite a todos vocês. Graça e paz.